Então, as emoções realmente pode adoecer o nosso corpo? Cara, as emoções, elas são primordiais, tanto para a nossa saúde quanto para o nosso adoecimento. Uma coisa que a gente precisa internalizar na nossa mente. A sua saúde, a sua ou o seu adoecimento depende única e exclusivamente de você. É claro, existem outros fatores, mas há um estudo feito pela própria OMS, Organização Mundial da Saúde. No, Uhum. Entre 75% e 90%, os dados se diferem um pouco dependendo do profissional, mas entre 75% e 90% das doenças são causadas por causas emocionais. Existe o fator genético, existe o fator ambiental, alimentação e tudo mais, mas as emoções hoje é o que mais tem adoecido as pessoas. E é surpreendente que, embora essa informação seja pública, ainda vemos tanta falta de conhecimento sobre este assunto. Pessoas que estão gastando rios de dinheiro com tratamento, com medicação, claro, é necessário. Mas se elas pudessem, se elas tomassem essa conscientização de buscar na raiz aquilo que de fato as adoece, teria uma vida muito mais leve, muito mais saudável, consequentemente muito mais feliz. E uma coisa que eu falo, desculpa, já comecei com um discurso longo, né? Mas é só uma introdução. Fica à vontade, fica à vontade. Cuidar da saúde emocional é uma decisão mais rápida, é uma decisão mais inteligente e é uma decisão mais econômica. Isso. Isaac, eu vou aproveitar, porque o Tom está falando isso, porque hoje tem empresas multinacionais, por exemplo, que ele investe muito em terapia. Hoje não está mudando um pouco essa visão, doutor Tom? Porque hoje você vê bastante gente falando sobre esse assunto hoje, empresas voltando, vendo isso também, como que fica a pessoa. Hoje não mudou um pouco isso, ou em geral ainda continua mais afastado? Hoje em dia, se você for olhar as grandes empresas, as grandes mesmo, tipo Google, né, a Apple, essas gigantescas, você vai ver que eles proporcionam hoje um ambiente de trabalho totalmente leve, tranquilo. Então, os funcionários vão de bermuda, eles têm mesa de bilhar, eles podem tomar uma cervejinha na hora do intervalo, eles têm o dia de levar o cachorro, o pet, né? Tá aquele monte de cachorro enquanto eles trabalham. Então, se percebeu que eu posso transformar o meu trabalho num ambiente leve e que os meus funcionários vão produzir mais. E, infelizmente, a gente vê muito, claro, a grande maioria, podemos dizer que é 99% das empresas que tem aquele estilo terrorista, né, de espremer o seu colaborador. É claro, ele vai produzir porque, né, o pobre do trabalhador CLT precisa do seu salário, então ele vai dar o máximo de si. Porém, questão de anos, poucos, às vezes até meses, ele vai estar lá afastado por burnout, estresse, depressão, crise de ansiedade. Então, a empresa que acha que está lucrando em espremer o seu colaborador, na verdade, ele está tendo um prejuízo gigante. Depois entra aí uma causa trabalhista, né, por uma condição insalubre de trabalho, assédio moral, e tantas outras coisas que a gente vê. Mas, de fato, nas empresas hoje, se o patrão, o chefe, né, o CEO, seja lá o que for, se ele tiver o mínimo de estratégia e inteligência, ele vai entender isso. Se eu torno a vida, o ambiente de trabalho mais saudável e agradável possível, consequentemente, isso vai me trazer um retorno financeiro gigantesco. Infelizmente, ainda falta aí muitos se atentarem a essa estratégia. Perfeito. Ô, Tom, você pode contar pra gente, assim, a relação entre o estresse e a doença física? E aproveitando também, hoje, atualmente, é possível não se estressar? É que a gente não estressa numa situação dessa, né? Eu vou contar uma coisa, eu nem tô com ela aqui, mas eu geralmente uso a minha pulseirinha. Acho que quem me acompanha aí nas minhas redes sociais, tá lá no meu destaque, eu estou dentro do transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte, e também TDAH. Além disso, eu também já fui diagnosticado, hoje eu estou, assim, digamos que regulado, problemas de ansiedade, problemas de depressão,
Então, esse é outro destaque também que tem na minha página, quando eu falo assim, eu entendo bem da sua ansiedade e depressão, porque eu também tenho. Então, não é porque eu estudei, não é porque eu ouvi falar, não é porque me disseram. É porque eu já senti na própria pele o que é ter essa doença. Vamos lá. Antes de descobrir o autismo, por que eu fiz toda essa introdução? Antes de descobrir o autismo, eu vivia doente. Eu estava sempre gripado, eu estava assim, principalmente gripe, mas resfriado, imunidade baixa, qualquer coisa eu estava em cima da cama, ficava ali 2, 3 dias mal, às vezes uma semana. E depois que veio o diagnóstico, eu percebi que, só para vocês entenderem, dados aí estatísticos, uma pessoa autista, ela é 24% mais propensa à depressão, 81% mais propensa à ansiedade e 10 vezes mais chances de tirar a própria vida. Então, a vida de um autista, ela é muito mais estressante, porque ele é obrigado a viver num mundo que não foi feito para ele. Diálogos, relações, né, sociais, ambientes cheios, musical, tudo isso é extremamente estressante. E eu vivia num estresse gigantesco e que eu não sabia, na verdade eu achava que era normal viver estressado quando não era. E o que acontece? Assim, dizendo em termos bem leigos, toda vez que você é submetido a um estresse, a tua imunidade abaixa. Então, quando a tua imunidade abaixa, você está suscetível a todo tipo de doença, infecção. Então, se você tem uma predisposição a algo, ou se você está num ambiente que está proporcionando isso, por exemplo, um lugar que está todo mundo gripado e você está estressado, a imunidade abaixa, você está sujeito a ficar doente também. E quando eu descobri o autismo, essa é uma frase que a gente vê muito assim nos memes, eu descobri que eu não sou obrigado. E eu tomei essa decisão. Eu falei, eu não vou mais me estressar com alguma coisa. Alguém começa a querer discutir, você vai discutir sozinho. Então, assim, tal coisa muito... Nossa, não vou esquentar a cabeça com isso. Então, é claro, viver num ambiente estressante é quase que inevitável. Mas, se deixar influenciar por esse estresse, aí pode sim ser uma decisão sua. Você não está imune 100%, nem sempre é possível. Mas, na grande maioria das vezes, eu falo por experiência própria. Quando eu decidi, eu falei, eu não vou mais me estressar, porque o estresse me adoece. Rapaz, eu descobri o autismo em dezembro. Nós estamos agora em setembro, né? Segundo dia de setembro. Eu ainda não fiquei doente esse ano. Coisa que era muito comum antes. Entende? Existe sim uma relação e se estressar com a situação dá para ser uma decisão só. É claro, é preciso um grande desenvolvimento mental, emocional, né? Para conseguir segurar as pontas. Mas acho que eu posso dizer que eu sou a prova viva de que é possível sim. Show! Jaqueline Santos, boa noite a todos. Como posso identificar e liberar emoções antigas que ainda me afetam, mesmo sem eu perceber? Eita, isso acontece tanto, né? Nos meus atendimentos eu vejo muito isso. Pessoas que estão sofrendo por algo que elas nem sabem. Se vocês lerem minha bio, vocês vão ver que eu sou psicanalista e sou hipnoterapeuta. E talvez seja da dúvida aí de vocês ou da audiência que está assistindo agora, qual que é a diferença entre um e outro? A psicanálise tem como base, assim, dentre as tantas maneiras de trabalhar, uma delas é eu vou encontrar a minha dor na raiz. Por exemplo, eu estou ansioso. Você está ansioso? Você tem que relaxar, você tem que meditar, fazer mantra. Balela, né? A pessoa ansiosa é igual aquela... Quem não entende, é só você se acalmar. Nossa, que bom, por que eu não pensei nisso antes? Você precisa entender qual é a origem da sua ansiedade. E aí, na psicanálise, nós vamos sentar e vamos conversar como foi tua infância, quais são as suas lembranças mais antigas, e aí você vai identificar que talvez lá na infância, quando você foi, sei lá, deixado sozinho em casa, porque seu pai e sua mãe precisaram trabalhar e você ficou sozinho, aquilo te gerou angústia, te gerou medo do abandono, e até hoje você traz isso. Então você acessa as camadas mais profundas do teu inconsciente
para poder tratar a dor que você vive hoje, ela é consequência de algo que você viveu no passado. Não adianta você querer colocar um band-aid em cima da ferida de agora, que às vezes você precisa fazer uma cirurgia, né, entre aspas, uma cirurgia emocional para poder curar aquilo que você viveu, para consequentemente você curar agora. E onde que entra a hipnoterapia? É quando a sua lembrança é tão dolorosa, ou ela é tão antiga, que o teu e a nossa mente faz isso. Para ela poder sobreviver a um trauma muito grande, ela apaga uma lembrança. Eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês já sofreram algum tipo de acidente, ou já sofri, que na hora do impacto, você não lembra. Teu cérebro apaga. Eu já sofri um acidente de bicicleta quando eu era criança, quase fui pro lado de lá. Eu já fui quase pro lado de lá algumas vezes, viu? E eu lembro assim da bicicleta descendo, mas eu não lembro do momento em que eu capotei e caí no chão.